Abramos a nossa Bíblia no livro que escreveu o profeta Sofonias. Aonde está? Alguém pergunta, tem Sofonias da Bíblia? Eu vou lhe ajudar aí, tá? São nos profetas menores, tá certo? Depois de Abacuque, antes do livro de Ageu, tá entre Abacuque e Ageu. Vamos fazer assim, pra vocês acharem. Vai lá em Mateus, você achou Mateus, aí você volta para trás ali, tá? Aí vem Malaquias, Zacarias, e aí você vai encontrando. Depois de Zacarias, Malaquias, Zacarias, aí vem o livro de Ageu, aí você chega em Sofonias. É uma forma prática assim de você encontrar. E dos profetas maiores, né? Aí é melhor de Malaquias, de Mateus, aí você acha ali. Depois o livro de Miqueias, que Miqueias é grande. Aí Sofonias. E deixa aberta. E pegue uma caneta. Quem tem uma caneta na mão aí? Glória a Deus. Então deixa a Bíblia aberta no livro de Sofonias. Pode deixar ela aberta para você anotar. Quem aqui descobriu, quem estava ouvindo pela rádio sobre o endereço, da onde vem, né, o capiroto. Viu o endereço? Você concorda ou não? Concorda? Tá. Então a gente colocou lá, está lá o endereço. Os pessoal ficam com especulação de onde vem o anticristo, a besta, vem da Europa, vem não sei da onde, sendo que está na Bíblia. A Bíblia dá um endereço de onde ele vai sair. Está lá na Bíblia, em Naum, escreva aí, Naum, capítulo 1, versículo 11. Naum 3, versos 18 e 19. Como também Isaías, capítulo 10. E muitas outras coisas. Tem muitos outros textos que falam sobre a Assíria, Nínive, tá certo? Então, vamos lá, Sofonias, todos encontraram? Deu certo? Quem não encontrou ainda, levanta a mão, por favor, assim. Não encontrou? Ajude, auxilie a pessoa, para que ele também possa participar. Auxilie, é bom auxiliar. Você vai achar rápido aí, Evangelho de Mateus, aí você volta. Antes do Evangelho de Mateus é Malaquias, antes do Malaquias é Zacarias, e aí vem Ageu e Sofonias. Então bem prático aí. Eu sei que é complicado eu também penso que eu tenho tudo assim na minha cabeça, também não tem não. Quando chega nos profetas menores aqui, aí mas é assim mesmo. Já no Instituto Logos, né, Naldo? As crianças no Instituto Logos sabem todos os livros da Bíblia na cabeça. Vamos glorificar a Deus por isso. As crianças do Instituto Logos, né? A gente está ensinando elas, muitas delas, né? Muitas delas, não 100%, mas muitas delas, e nós estamos com saudade. Se Deus quiser em 2021 voltar aí com as crianças, né, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Sofonias, capítulo 1, versos 1 e diante disso. A palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cus, filho de Gedálias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Isso quer dizer que esse profeta aqui participava da corte do rei. É o único profeta que fazia parte da corte. Filho de Ezequias. E nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. É que eu estou na Ferreira de Almeida aqui, tá? Estou com essa Bíblia na Ferreira de Almeida. Filho de Judá. De fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Versículo 4. Estenderei a mão contra Judá, que é o reino do sul, né, Jerusalém, e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, que era um Deus que as pessoas passaram a adorar, trocaram o Deus por Baal, e o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, né, fica adorando aí estrelas, só essas coisas, e os que adoram ao Senhor, e veja a hipocrisia, os que adoram ao Senhor e juram por Ele, e também por Milcom, um ídolo, um Deus, os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, e nem perguntam por Ele. Vá no versículo 12, que é o versículo chave dessa palavra de hoje. O versículo 12 diz: naquele tempo,
esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. Outras traduções diz, com lamparinas, né? E castigarei os homens que estão apegados a borra, aquele, o resto do vinho, né? Do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, e nem faz mal. Versículo 3 diz, por isso serão saqueados os seus bens, e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Põe na versão NVI, por favor, versículo 12. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas, frisa aí, lamparinas, que é a lanterna, né? Na época tinha lamparina, não era lanterna, a lanterna é mais moderna. E castigarei os que são complacentes, frisa aí também, complacentes, que são como vinho envelhecido, deixando com os seus resíduos, né? De quem já comprou suco de uva concentrado, que você tem que chacoalhar assim, já viu? Tem que mexer, com os seus resíduos, que pesam, e que pensam, o Senhor nada fará, nem bem e nem mal. O Senhor é a palavra do Senhor, é uma palavra profética, vem dos teus profetas, e ela também é para os nossos dias de hoje. Abra a nossa mente, abra o nosso intelecto, Pai, nos dê sabedoria, ministra, nos encoraje, em nome de Jesus. Senhor, repreenda todo espírito maligno de distração, e que todos sejam sedentos em ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, nessa noite. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia. Faz dias ou semanas que o Senhor vem queimando no meu coração, para ministrar palavras dentro desses livros proféticos. Porque esse aqui é aquilo que fazia parte da vida de Jesus Cristo, como também da vida dos apóstolos. Porque até o ano, em torno de 60 depois de Cristo, um pouco antes, em torno de 40 anos depois de Cristo, ainda não se tinha o compêndio do Novo Testamento. E os apóstolos, eles pregavam de Gênesis a Malaquias, como Jesus também pregava, e os profetas. Jesus Cristo fala em João 7,38, se creres em mim, João 7,38, ele diz, se creres em mim, como diz as Sagradas Escrituras, do interior de cada um de vocês, versículo 39 diz, vai fluir rios de águas vivas. Em Mateus 24,15, o Senhor diz, leia Daniel e entenda. Esse profeta, o profeta Sofonias, que era de uma linhagem real, que nós acabamos de ver no versículo 1, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedálias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ezequias, pai de Manassés. Manassés, pai de Amon. Amon, pai de Josias. Tudo da linhagem real. E o ministério desse profeta foi no período do rei Josias. E ele tinha um profeta contemporâneo. Ele tinha Jeremias. Da mesma forma que Deus estava usando o profeta Jeremias, Deus também estava usando o profeta Sofonias. E Deus levantou esse profeta para falar para o povo as coisas imorais e também a imoralidade espiritual. Porque Deus não tolera a imoralidade moral e a imoralidade espiritual. Isso está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. Então Deus não tolera isso, Deus abomina isso, Deus odeia isso. E Deus não quer ver o seu povo vivendo na imoralidade. Por quê? É simples. O que fortalece o maligno, o que fortalece o diabo é o pecado.
ele só conseguiu entrar na família de Adão por meio da desobediência deles. Satanás só conseguiu entrar na família de Adão e fazer com que um irmão matasse o outro devido à desobediência deles. Vocês estão entendendo? Vou repetir. Satanás só conseguiu excitar o ódio entre irmãos, Caim para com Abel, porque ele conseguiu entrar na família de Adão, e a porta que foi aberta para ele entrar, foi a porta da desobediência. Eles desobedeceram a Deus. 1 Pedro 5,8 diz o quê? Sede sóbrios, sobriedade, vigiai e orai, porque o teu adversário, olha quem é o nosso adversário, quem é? É o diabo, que anda de redor, ungindo como leão, buscando uma fórmula, buscando uma maneira, um jeito de nos devorar, de nos tragar, de nos destruir. E o que fortalece ele, o que municia ele, o que dá força a ele, é o pecado, é a transgressão. Agora, uma pergunta para meditar, para a gente continuar pregando: como é que está a igreja cristã hoje? Pastor é conhecido como o quê? Já respondeu. Padres é conhecido como o quê? Já respondeu. Os crentes estão sendo conhecidos por aí como o quê? Vocês estão entendendo? Então alguma coisa está errada. E da mesma forma que Deus levantou os profetas no passado, Deus está levantando profetas nos dias de hoje. E não é profeta para ficar falando, eis que te digo, Deus vai te dar um carro, Deus, para com isso, de ficar falando o que o cara quer ouvir. Fala o que ele precisa ouvir, isso é mais importante. Então Deus levantou esse profeta para falar sobre a imoralidade do povo de Israel e também a imoralidade espiritual. Nós acabamos de ler, leia aí, versículo 4 ao 6, Sofonias 1, versão NVI, versículo 4 e versículo 6 diz: estenderei a mão contra Judá. Deus está usando o profeta para falar: eu vou estender a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, eliminarei este lugar, os remanescentes de Baal, os nomes dos oficiais idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram exércitos de estrelas, que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque, aquele que se desviam de seguir o Senhor, não buscam, nem os consultam. Moloque, os que adoram a Moloque. No capítulo 3, nós estamos vendo a introdução, então vamos ler mais um pouquinho, por isso que eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta. Capítulo 3, só tem 3 capítulos esse livro. Versículo 1 em diante, Deus está usando o profeta Sofonias e diz: ai da cidade rebelde, impura e opressora. Fala para a pessoa que está ao seu lado: muito cuidado com o ai de Deus. Quando Deus diz ai, lá em Apocalipse fala sobre 3 ais de Deus. São as 3 últimas trombetas. Uma águia passa dizendo e trazendo a informação: ai, ai, ai da terra, porque está vindo 3 trombetas. Eita. Então diz: ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém, não ouve a ninguém, não ouve a ninguém, não gostam de ouvir, não gostam de serem ensinados, e não aceitam a correção, não querem ser corrigidos. Tem pessoas que pegam quando você vai falar: você tem que se afastar, sai e vai para outra igreja. Não, eu só fico aqui se eu puder continuar pregando ou cantando. Mas do jeito que você está, não pode. Tem que ficar sentado para aprender, ser ministrado, ser cuidado. Não, eu não sou crente para ficar, ainda diz eu não sou crente, para ficar sentado. E vai para outra igreja.
É assim que fazem. Não ouvem ninguém e não aceita a correção. Não confia no Senhor. Não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Aparecendo o capiroto, né, o demônio, né? Seus juízes são lobos vespertinos, que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo. O Senhor é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã Ele ministra a sua justiça, diga amém. E a cada novo dia Ele não falha, diga amém. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça, fala misericórdia. Versículo 6: eliminei nações, suas fortificações estão devastadas, deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. Versículo 7 diz: eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Deus está usando os profetas. Deus usou o profeta Ezequiel, Deus usou o profeta Jeremias, Deus usou o profeta Sofonias, Deus usou tantos profetas para alertar Judá, para alertar Israel: volte para mim, porque eu vou trazer o juízo sobre vocês. E Ele trouxe. Só que essas profecias têm dois pontos de cumprimento: o da época, quando Ele levantou o império assírio, e também quando Ele levantou o império babilônico e trouxe o juízo sobre aquela terra, mas também aponta para o fim dos tempos, nossos tempos de hoje. E Deus está levantando um povo aguerridos, uma igreja de fogo, uma igreja que vai andar que andam em catecho com Deus, agarrados com o Senhor, grudados nele, não abrem mão dos seus ensinamentos. Então Deus está vendo todas as coisas e não deixará impunes os pecados e as transgressões dos povos. Por isso está escrito lá em Mateus capítulo 5, acho que o versículo 2 ou 3, se não me falha a memória, no Sermão do Monte, Jesus ele diz: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Fome de justiça. Naquele tempo, o que tem fome e sede de justiça, por isso que eu não sabia o versículo aí, tá? Se liga aí no que eu estou falando, que você está colocando no telão. Bem-aventurados, versículo 6, obrigado. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, vão transbordar delas. É uma escolha: ou você anda no caminho da justiça ou no caminho da injustiça. Ou você anda no caminho, tem um desejo de ser puro, tem um desejo de honrar ao Senhor com a sua vida, com a sua fala, com o seu corpo, com a sua família, com tudo aquilo que você faz, ou viva de acordo com o mundo. É uma escolha. Só que Deus não deixará impune. Por quê? Porque Deus tem uma lamparina na mão, uma lanterna. Nós vimos no versículo 12, Sofonias 1:12 diz: nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas, e castigarei os que são complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, e eles pensam, olha o que as pessoas pensam: o Senhor nada fará, nem bem e nem mal. Estamos vivendo uma época que o divórcio está ficando natural nos púlpitos. Pastores estão se divorciando, trocando a de 50 por uma de 20. Estão trocando, está uma onda de divórcio na igreja. Incompatibilidade de gêneros. E aí o que acontece?
Aí ele sobe no púlpito, apresenta a nova esposa, e dá uma rajada de línguas, e a igreja dá uma rajada de glória, e diz assim, e diga, e prega, irmão, fala para o teu irmão, se ele pode. A mulher diz, misericórdia, não diga isso não. Se o pastor pode, eu também posso. Por quê? Ele fez isso, trocou a esposa por outra, e Deus está usando ele. Ele continua falando em línguas, está tendo visão, está tendo isso, está tendo aquilo. Eu também estou com a mulher lá em casa que, pelo amor de Deus, a incompatibilidade de gente está grande lá em casa. Se o pastor pode, eu também posso. Misericórdia. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Sofonias capítulo 1, versos 12, no versículo final. O Senhor nada fará, nem bem, nem mal. Está tudo ok. O importante é a gente dar glória para Ele. Senhor, nós não precisamos, Deus precisa de nós para fazer a obra. Senhor, nós vamos fazer um culto de celebração a Ti. Joia? Nós nos reunimos o povo, nós nos desgastamos. Está pensando que Deus é o quê? Preste atenção, Deus está levantando profetas nessa terra. Deus está com uma lanterna apontado na brecha onde você se escondeu para te ver, te achei. Deus está com a lamparina, você está escondido aí, acho que ninguém está vendo, mas eu estou te vendo. Deus está com a lamparina, olha ali outro, ali escondido, olha lá outro, olha lá outro. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo? Deus está com a lamparina, está escutado, fazendo no escuro, né? Estou te vendo. Fala para o teu irmão, sorria, porque o Senhor está te filmando. Está te filmando. O que você anda fazendo, hein? O que você fez no último verão? No último inverno, na última primavera? Você sabia o que ninguém viu? O Senhor estava lá com a lanterna, você que não viu a luz dele. Vocês estão entendendo agora? E o Senhor está dizendo, nessa época vou vasculhar Jerusalém com lamparinas. Só que com isso ele traz consigo castigo. Vou castigar os que são complacentes, os que aprovam, os que estão mergulhados no pecado e os que estão aprovando. Aí o Senhor diz, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. Então Deus usa o profeta para falar para o povo da promessa dele. Deus prometeu que viraria Jerusalém. Deus iria virar Jerusalém de cabeça para baixo, e dar uma chacoalhada nela e passar a lamparina nela. Estou te vendo. E qual o propósito? Para castigar os que estavam como a borra no fundo da garrafa, que acumula no vinho. E Deus usa o profeta Sofonias, e ele usa a imagem dessa crosta. Deus pega as coisas naturais para explicar as espirituais. Então ele usa a imagem da crosta que se forma na garrafa do vinho, quando ele permanece parado por muito tempo. Para quê? Para descrever o desinteresse e a preguiça do povo em relação ao seu Deus. Da mesma forma que está lá, numa adega, as garrafas de vinhos estão colocadas lá. Se não tiver ninguém para virar, todo dia tem que ter alguém para virar a garrafa. Vocês já viram isso em algum filme? Quem já viu? Vira, tem que virar a garrafa. Todos os dias alguém tem que trabalhar lá virando a garrafa. Porque o resíduo, quando está fermentando, o resíduo fica aquela, a crosta, a borra, já viu borra de café? É igual a mesma coisa, fica lá no fundo. Então por isso que tem que estar mexendo
mexendo. Alguém tem que estar lá, sempre virando as garrafas, sempre virando, para que fermente da forma natural e não crie essa crosta. Então Deus está pegando coisas naturais para explicar as espirituais, mostrando que aquele povo perdeu o interesse nele, se tornaram preguiçosos, e a consequência de tudo isso foi que eles se tornaram também complacentes ao pecado. Orar é virar. Ler a Bíblia é virar. Falar não para o diabo é virar. Falar não para os ídolos é virar. Eu estou trabalhando, virando. Eu estou em movimento. Fala, eu estou em movimento. Fala, eu estou sempre no ponto de Deus, para ser usado pelo Senhor. O dia que Ele quiser, estou aqui, pronto. Mas tem pessoas, amém, aplauda ao Senhor, glorifica a Ele. Mas tem pessoas que o Senhor vai ter que pegar com as duas mãos e dar uma chacoalhada. Fala para a pessoa, não queira ser chacoalhada por Deus. Dói, mas é bom. Não queira. Então era isso que eles estavam, complacentes, indiferentes. E essa indiferença em relação ao seu Deus, e em relação a qual Deus? O Deus que os tinha tirado da terra do Egito. Eles se tornaram indiferentes ao Senhor que tinha aberto o mar vermelho. Eles se tornaram indiferentes ao Deus que alimentou seus antepassados no passado, que o libertou da terra da escravidão. Se tornaram indiferentes ao Senhor que estava pronto para ajudá-los nas batalhas, nas guerras, nas lutas. E eles, por se tornarem complacentes ou indiferentes, esfriaram como uma brasa que é tirada do tição, que é tirada da fornalha, e que cria uma crosta e se apaga, e por ter se apagado, tiveram as suas mentes cauterizadas. Então eles chegaram ao ponto de dizer, ou considerar que Deus também era moralmente indiferente. É assim que as pessoas fazem. Que Deus é esse? Se Deus existe, por que permite isso? Por quê? Por que Deus permitiu o Covid-19 no ano de 2020? Ou o coronavírus? Será que Deus não tem pena? Que Deus é esse que permite tufões, terremotos, vulcões, tsunamis? Que Deus é esse? Não é assim que diz? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Sim, e quem é você? O que a raça humana está fazendo? Milhares de crianças são mortas no ventre, sem poder apelar. Abortam crianças todos os dias. Matam no ventre alguém que não tem o direito nem sequer de dizer ei! Faz por sucção, por todos os outros tipos de coisas. Só que o choro das crianças no ventre, quando é introduzido algo para matá-las lá dentro do ventre, a mãe, os outros não ouvem, mas Deus está ouvindo o grito da criança que está sentindo dores quando está sendo perfurada no ventre. A dor daquela criança morta no ventre, Deus sentiu a dor dela. É uma vida.
e muitas outras coisas, injustiças que acontecem. Quantas crianças estão sendo aliciadas, estupradas, e às vezes por pessoas de dentro da própria casa, e ainda intimidam as coitadinhas. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo a injustiça no mundo? O homem se apressa a apontar o dedo para Deus, mas não tem coragem de apontar o dedo para aquela pessoa que está no espelho, quando ele está olhando para ele, escovando os dentes ou penteando o cabelo. E aí, essa indiferença em relação a Deus, ao Deus que os libertou da terra da escravidão. A palavra indiferente quer dizer que não oferece razão ou atrativo para lhe dedicar a preferência, incapaz de suscitar interesse ou sensibilizar, trocar o Deus verdadeiro por um objeto de madeira, por um objeto de pedra, imagens de esculturas moldadas e feitas pelo próprio homem, da qual eles vendem para ganhar dinheiro. E Deus viu isso, estava vendo. Eles não levaram em conta a história, as profecias e as súplicas de Deus. Pastor, e Deus suplica? Suplica. Deus usa o profeta falando é Deus suplicando. Não porque Ele precisa, porque Ele quer te poupar. Não porque Ele precisa de você, porque Ele quer beneficiar você, Ele quer proteger você, Ele quer guardar você. Só que Deus não é ditador, como muitos pregam por aí. Pregam um Deus seletivo, um Deus que escolheu um pouco de pessoas na cruz. Uns nasceram predestinação para ir para o céu, outros nasceram para ir para o inferno. Isso tem nome, seletividade. Deus seletivo. Mas Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Ele continua sendo soberano. Ele só não é mau. Ele não tem a natureza do homem. O homem é que tem que ter a dele. Se Deus é amor, e o que é amor? Essa doutrina não bate bem nos meus ouvidos, porque eu sou evangelista. E doutrina de predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre, essas coisas todas, Deus seletivo, não entra no ouvido e no coração de evangelista. Porque o evangelista, ele tem João 3,16 na ponta, na língua, no coração, na ponta da chuteira, no corpo todo. Deus amou o mundo de uma forma de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vá, prega o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Eu sou evangelista, irmão. Aleluia. Então essa doutrina de predestinação, e eleição que não sei o que, isso não soa bem nos meus ouvidos. Me desculpa aí, tá? Então o senhor acredita no livre-arbítrio? Sim. O senhor é arminiano? Não. Estou com a Bíblia. Então eles rejeitam, se tornam complacentes para com Deus, indiferentes para com o seu Deus, não meditam mais na palavra, e eles menosprezam a história. Sabe quem você era antes de Deus? Quem é você com Deus? Você acha que Deus não tem capacidade de terminar a obra que Ele começou? Você precisa crer, meu irmão. Nessa vida tem lutas e tem batalhas, sim.
Se estão vendendo um evangelho barato, dizendo depois que eu aceitei a Jesus, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é luta, irmão. Nós estamos enfrentando uma guerra e existem batalhas, e a guerra só será vencida no toque da última trombeta, na abertura do 6º selo, meu irmão. Quando Jesus voltar, então nós estamos em guerra nessa terra, travada no mundo espiritual contra o diabo, e numa guerra. Tem lágrimas, tem suor, nos machucamos, mas um pega na mão do outro, e ninguém vai ficar para trás. Simbora, um intercede pelo outro, ora pelo outro, levanta a palavra para o outro, estimula o outro. Deus está falando. Cadê esse povo? Aleluia! Não menospreze as profecias. Você vai ver, vai dar tempo ainda. Nossa, isso mesmo. Essa hora. Abra sua Bíblia no Salmo 81, versículo 8 em diante. Vamos ver o Deus que eles desprezaram. O Deus que eles abandonaram. Deus tinha falado nesse salmo em torno de 370 anos antes para eles. 370 anos antes das profecias de Sofonias, eles tinham esse salmo. E olha o que Deus diz, Salmo 81, versos 8 em diante diz: ouça, meu povo, as minhas advertências. NVI, tá, filho? Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu os alimentarei. Eu os encherei. Mas, agora versículo 11. Agora Deus sonda o coração e sabe tudo o que está acontecendo. Fala comigo, Deus está com a lamparina. A lamparina de Deus, hashtag lamparina de Deus. Versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Pode ver que eles fizeram uma escolha, sim ou não? Escolheram, sim ou não? Escolheram, versículo 12. E é o povo eleito de Deus. É o povo eleito de Israel, o povo eleito. Mas eles fizeram a escolha errada. 13. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu os satisfaria. Deus está dizendo: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, segundo Crônicas 7,14, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do mais altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso que Deus está dizendo. Versículo 13, Salmo 81, 13 diz: se o meu povo apenas me ouvisse. Cadê o povo de Deus? Se esse povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Meu Deus. Só o que? Eles estavam insensíveis à sã doutrina, à sã palavra. Queriam ficar ricos, queriam mamão, dinheiro, medalha, quero medalhas, honras.
Estamos vivendo um tempo que os joelhos não têm mais marcas. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão andando, olhando para a mão o dia todo. Só olha para a mão, celular na mão, o dia todo. Entra nos shoppings e preste atenção, para e fica olhando. Oh, desculpa. Entre num restaurante e preste atenção no restaurante. Sim, pode falar, estou ouvindo, estou prestando atenção. Nos aniversários. Nos casamentos, em casamentos. Daqui a pouco o casal na lua de mel. Espera aí, eu tenho que curtir aqui. Um fala para o outro, já estão postando as fotos, você viu? Em vez de aproveitar no melaço, vão ficar curtindo as fotos das pessoas que estão postando do casamento. Olha aí, olha aí. Entra para madrugada, dá uma soneira. Dorme. Pronto. Acorda de manhã, vão ver celular de novo. Olha aí, meu bem, oh meu amor. Que isso, irmão? Põe fogo nesse braseiro, rapaz. Então, esse povo estavam insensíveis à palavra de Deus. Não tinham mais dor de consciência. Não tinham mais dor de consciência. Não tinham mais atitude firme em relação às injustiças, a injustiça moral e a sua vida com Deus. Acabou. O pecado entrou no meio deles. O pecado entrou no meio da sinagoga deles. Ficaram indiferentes a Deus. O assunto agora era da terra, ninguém fala mais do céu. Jesus pregava sobre o reino de Deus. Nós estamos falando sobre o reino dos homens. Deus está usa os profetas. Deus está despertando o povo. Jesus Cristo está voltando, o mundo está se afunilando, irmãos. Prestem atenção, povo de Deus. Fiquem firmes com o seu Criador. Fiquem catechos, como está escrito lá em Hebreus 10 e 23. Lembram? Apegai-vos firmemente à esperança daquele que os chamou, porque Ele é fiel. Firmemente a Deus. Então esse povo não queriam mais nada com Deus. Sofonias capítulo 3, versículo 1. Sofonias capítulo 3, versículo 1, 2 e 3 diz: ai da cidade rebelde, impura e opressora. Fala comigo, ai. Não ouve a ninguém, não gostam de ouvir, não gostam de serem ensinados, não tem interesse em aprender, não ouve a ninguém e não aceita correção. Irmãos, aqui na Logos, já trouxemos alguns cantores famosos. Na hora que os cantores famosos sobem para cantar, isso aqui ficava entupido. Na hora que o cantor famoso sentava, subiu o pregador para pregar, ficava entupido lá fora. Perde o interesse da palavra. Só querem ver os ídolos. Quando traz cantores famosos, aqui a gente fica preocupado na hora do termo, porque formam umas filas grandes. Foto comigo, selfie. Quanto tempo eu não te via, meu ídolo, eu te amo, eu te adoro, meu cantor, minha cantora predileta. Ai, você é tudo para mim, quando você canta. É idolatria, é muito ídolo, selfie, que Deus que nada, meu amigo. Deus, o Senhor tem que abrir a porta para mim, me dá um carro, uma casa, um bom emprego, quero, faça isso para mim que eu vou fazer um favor para o Senhor, um dia ir para o teu céu. Está achando que eu sou o que, Deus, hein? Tem tempo para o Senhor hoje? Não, eu quero ver meus ídolos. Sofonias 13:1 diz: ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve a ninguém e não aceita correção.
não aceita, não quer, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Pastor, o senhor já leu, estou lendo de novo, que é para memorizar. Seus juízes são lobos vespertinos, que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O que o Senhor está dizendo? Que esse povo não se entristecia mais quanto ao pecado, não choravam mais em relação à perversidade, à imoralidade e à idolatria aos ídolos, como nem diante de Moloque. Eles não rejeitavam Moloque, muito pelo contrário, pegavam o seu filho, a sua filhinha e sacrificava Moloque. Meu Deus, fala comigo, meu Deus. Meu Deus. O que quer dizer aqui, nesse ponto? Não levaram a sério o seu Deus, o seu Criador. Fala comigo, eu preciso levar a sério as profecias, as palavras do meu Deus, do meu Criador. Parem de ficar buscando só caixinha de promessa. Não estou dizendo que você não deva ter uma caixinha de promessa. Se você quiser ter, tenha, mas compre também uma caixinha de exortação, por favor. E vende. Tem caixinha de exortação? Tem? Tem não, né? Tem não. Também se fizesse não ia vender nada. Caixinha de promessa, eu já vi programa de rádio, a irmã. Vai lá, minha irmã, vai lá aí. Vai, aí dá aquela rajada de língua. Xícara, cará, pneu Pirelli. Vai lá, peça rolar, irmão. Vai lá, faz figuinha, faz figuinha, faz figuinha. Estou chacoalhando o saquinho da promessa. Vamos ver para a irmã. Horóscopo. Horóscopo. Caixinha de promessa virou horóscopo gospel. Evangelho. Aí coloca na rádio, aí coloca lá. Peguei, irmã, essa palavra aí. Deus está falando aqui para você, meu irmão, uma palavra. A caixinha de promessa, só tem promessa. Esse povo foi adorar Moloque. Sabe o que Deus tinha falado a respeito de Moloque? Levítico capítulo 18, versículo 21 diz: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque, não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Deus tinha falado. Levítico capítulo 20, versículo 13, 2 diz: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro, residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Deus deixou escrito: quem sacrificar seus filhos a Moloque tem que morrer, serão apedrejados. Mas eles tornaram complacente, as pessoas sacrificavam ídolos a Moloque, seus filhos matavam, e eles, show de bola, aplaudiam. Sabe aonde? Houve um rei que fez isso. Segundo Crônicas capítulo 33, Manassés, versículo, segundo Crônicas capítulo 33, versículo 1 em diante diz: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os seus exércitos celestes e lhe prestou culto. Versículo 4: construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício. Manassés queimou seus próprios filhos em sacrifício.
Segundo Crônicas 33:6 diz: no sacrifício no vale de Ben-Rinom, praticou feitiçarias, adivinhação e magia, e consultou médios e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Versículo 10, vai para o versículo 10. Versículo 10: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Fala comigo, Deus está falando. Quem está dando atenção à voz de Deus? Não me deram atenção. Versículo 11: por isso o Senhor enviou contra eles o comandante do exército do rei da Assíria. Risque isso aí, Assíria. Fala assim, Deus usou a Assíria. Naum 11. Deus levantou o rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, furaram o nariz de Manassés e algemas de bronze, e os levaram para a Babilônia. Nessa época a Babilônia estava sob o domínio do Império Assírio. Versículo 12, agora prestem atenção. O que Manassés fez? Queimou seus filhos aos ídolos, sim ou não? Agora vamos ver o 12. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Isso é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que só o Senhor é Deus. Fala para você mesmo, o meu Deus é misericordioso. Para quem reconhece a misericórdia dele. Irmãos, Manassés era foi avô do rei Josias. Isso quer dizer que essa história estava bem fresca na cabeça dessa geração complacente. A geração da qual Deus estava usando o profeta Sofonias. Essa história era recente, não tinha mais do que 40 anos. Mas eles, em vez de aprender com a história, resolveram seguir a sua própria sorte. Eles tinham que ter aprendido com a história, ver o seu Deus, mas não, preferiram continuar complacentes com o pecado. Presta atenção, igreja. Hoje está uma onda do evangelho da graça, sim ou não? É o evangelho da graça, e eu concordo, a graça. Salvo pela fé, a graça. Amém. Só que estão bagunçando com o evangelho da graça. Estão fazendo caipirinha com o evangelho da graça. Estão fazendo batida 51 com vinho do evangelho da graça. Estão tirando onda com o evangelho da graça. Você acha que só por causa do evangelho da graça dá-lhe o direito de viver no pecado, na transgressão, dando mau testemunho, mau exemplo para a igreja? O que Deus fala sobre a graça? Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. O Senhor odeia o pecado. Fala comigo, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Só que não está escrito assim. Se tivesse escrito assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, você tinha então vou viver no pecado porque Ele me ama. Não está escrito o contrário. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Fala comigo, Deus odeia o pecado. Fala, Deus tem ódio do pecado. Fala, Deus não suporta o pecado. Fala, Deus vai queimar o pecado. Como? O pecado que está tá no corpo, né, de quem vive no pecado. Que está na pele. Vamos ver? Olha o que diz. Romanos 6. Que diferença, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Fala, de maneira
Nenhuma. Os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Fala, eu sou nova criatura. Fica de pé em nome de Jesus. Fiquem de pé. Oh! Irmãos, preste atenção. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Sabe qual é o fim da história de Judá? Não ouviram o profeta Jeremias, não quiseram ouvir o profeta Sofonias. Quem bateu nas portas deles? Nabucodonosor. Nabucodonosor matou mais de 1 milhão de judeus. Os soldados de Nabucodonosor jogavam as crianças por alto, as crianças judias, e espetavam com a espada. Nabucodonosor decapitava os judeus, tocou fogo na cidade de Jerusalém. Nabucodonosor queimou o templo de Jerusalém, destruiu Jerusalém, queimou todas as cidades de Israel. As pessoas que eles não conseguiram, que eles não matou, ele enviou como cativos. Porque não ouviram Deus. Israel, o reino do norte, quem castigou primeiro eles foi a Assíria. Então, sabe qual é o problema hoje? Jesus, I love you, Jesus. Jesus te ama, e ama mesmo, glória a Deus. É Jesus, é Jesus. Irmãos, Jesus, é Jesus. Coloca nos meus pés teu sapato. Quero vestir tua camisa. Oh Jesus, 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 Jesus é o cara. Eu só quero ver você. E eu só quero ver você. Jesus, 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 é Jesus. É assim. Aí Jesus abraça, perdoa. Aí volta para o mundo. Cadê Jesus? Domingo eu volto lá. Aí vai para o pecado. Aí volta. Jesus, Jesus. Sabe o que Jesus Cristo falou? Eu estou doido para tocar fogo no mundo. Está na Bíblia, nos Evangelhos. Sabe o que Jesus Cristo falou? Toma a tua cruz e me siga. Sabe o que Jesus Cristo falou? Ouviste o que foi dito, não adulterás. Jesus Cristo disse, eu porém vos digo, se você olhou com os olhos e desejou a mulher do próximo, você já adulterou. Sabia que Jesus disse isso? Você sabia que Jesus disse isso? Sabe o que Jesus Cristo disse? Se o teu olho direito faz você pecar, arranque, lança fora. Se a tua perna corte. Sabe o que Jesus disse, se a tua justiça não exceder, não for maior do que aos fariseus, você não é digno de mim. Tem tantos, você não tem ideia do que Jesus Cristo falou. É um outro lado que ninguém prega sobre Jesus. Sabe quem é esse Jesus? É aquele que Josué viu ele. E ele estava com espada na mão. E Josué disse assim, você quem é? Tu é por nós ou é contra nós? Ele encara Josué e diz, tira as tuas sandálias porque o lugar aqui é santo. Você não pode brincar de ser crente, porque o diabo não, Satanás não brinca de ser diabo. Jesus Cristo é amor. E ele perdoou um criminoso, um ladrão que se converteu, mas o outro ele jogou no inferno, colocou no inferno. Então não brinque. Olha para a cruz e você vai ver a graça, o perdão e a justiça na cruz, pregado na cruz. Um ladrão reconheceu Jesus Cristo, foi perdoado, inaugurou o paraíso com Cristo. Mas o outro ladrão que zombou de Cristo, Jesus Cristo mandou ele para o inferno. Então não brinque, que Jesus tem a chave da porta do céu aberta e ele abriu para você. Só que ele também tem a chave do inferno. E ele está usando profetas nessa terra. Ele está dizendo, pare de brincar de ser crente. Toma atitude. Deus está levantando os profetas para falar. Ele levantou os profetas para falar para Israel, falar para Jerusalém. Mas eles não deram ouvidos.
não ouviu Sofonias, não ouviram a Jeremias. Quando Nabucodonosor chega, era tarde. Agora é a justiça de Deus. Ei, Isaías 5, verso 20, em diante disso. Olha o que Jesus Cristo diz, porque Ele é Deus. Ele diz, Isaías 5, versículo 20 diz: ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em suas próprias opiniões. Ai dos que são campeões em beber vinho, e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Isaías 5:23, ele diz: ai! Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão, e as suas flores como pó serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor, a palavra do Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e Ele levantou a sua mão para os ferir. Os montes tremeram, os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Sabe o que aqui o profeta está dizendo? Milhares, milhões de cadáveres espalhados por tudo quanto era lugar, a terra fedendo a carne podre de seres humanos que rejeitaram a Deus. E ele levantou a mão, e ele disse: apesar de tudo isso, ele continua com a mão levantada, trazendo juízo. Não brinquem com Deus. A mão dele continuou levantada, e Jerusalém foi assolada, e ninguém ousou a falar algo contra ele. Por quê? Porque ele tinha esmiuçado cada canto de Jerusalém com uma lanterna, com uma lamparina. Eu estou vendo você, eu sei o que você pensa, eu sei o que você faz. Pensa que eu não estou vendo você enganando? Eu estou vendo. Você acha que Deus não está com a lamparina olhando o que está acontecendo nesse mundo, não? A complacência do povo de Israel com o pecado os levou a tal confusão, que começaram a chamar de mal aquilo que era bom, e bom aquilo que era mal. Eu te pergunto, isso está acontecendo nos dias de hoje ou não? Parece que nos dias de hoje o errado ficou certo, e o que é certo é errado. Nos dias de hoje, relativismo, tudo é relativo. Deus está vendo. Isso é para você ter medo? Não, é para você continuar com Ele. Fala comigo: eu estou cateixo com o meu Deus, e não abro mão. Fala: eu estou firme com o meu Deus. Fala: eu faço parte da lamparina de Deus. Sou luz. O Senhor nos levantou como luz. O Senhor quer levantar uma geração. Jovens, ora jovens, cadê os jovens machos? Cadê os jovens machos aí? Cadê as meninas guerreiras? As mulheres guerreiras? Os homens machos? Cadê? Cadê esse povo, pelo amor de Deus? Oh! Irmãos, não se preocupe com a injustiça nesse mundo. Na abertura do 6º selo, quantos querem aprender sobre 3 terremotos? O que acontece na abertura do 6º selo? O terremoto que acontece no toque da última trombeta e no derramar de uma taça. Será que esses 3 terremotos, essa do selo, da trombeta e da taça, estão conectados? O que você acha? E quem é que vai fazer com que os selos se abram? Quem é que vai fazer com que as trombetas tocam? Quem? Quem?
Quem? Então, vocês estão ouvindo a rádio 11 horas da manhã, estão aprendendo. É quando a igreja vai alcançar a sua plenitude. Plenitude. A igreja provada no fogo. É a igreja de Atos dos Apóstolos. Você achou que ia, né? Vai não, vai não. O que essa igreja ligar na terra será ligada no céu. O que essa igreja entrar em concordância na terra vai haverá concordância no céu. E aí vai chegar esse tempo quando a águia passa com 2 asas, indo em direção ao deserto. Ou aí você vê as 2 testemunhas e ela grita e diz: ei, da terra! Tá vindo aí 3 ais. Sabe quem vai falar isso? A igreja. Tá vindo aí 3 ai. Vocês que escolheram ter a marca da besta, vocês que escolheram o tempo da besta, ai, fala comigo, ai, ai, ai de vocês que escolheram o mundo e a besta, porque nós escolhemos Deus. Quarta-feira que vem, quantos querem aprender sobre isso? Quarta-feira que vem nós vamos falar sobre isso aqui em nome de Jesus. Vamos aprender. Deus está levantando uma igreja profética, que se move no profético da palavra de Deus. Nos ensina a te amar, nos ensina a te adorar. Queremos ser parecidos contigo, Jesus. Nos ensina a te amar, nos ensina a te adorar. Queremos ser parecidos, diga isso. Eu quero andar como tu andas, quero falar o que tu falas, quero exalar o teu perfume, Senhor. Quero o teu caráter em mim. Eu quero andar como tu andas, quero falar o que tu falas, quero exalar o teu perfume, Senhor. Quero o teu caráter em mim. Quem deseja isso? Quem deseja isso, Senhor, todos os dias? Nós queremos, meu Pai, ter a convicção que estamos te adorando em plenitude, que não estamos adulterando, não estamos errando o alvo. Então diga, nos ensina, Senhor. Nos ensina a te amar, nos ensina a te adorar. Queremos ser parecidos contigo, Jesus. Nos ensina a te amar, nos ensina a te adorar. Queremos ser parecidos. Eu quero andar como tu andas, quero falar o que tu falas, Quero exalar o teu perfume. gera o teu caráter em mim. Eu quero andar como tu andas, quero falar o que tu falas, quero exalar o teu perfume. Cadê a igreja profética? A igreja profética, rasga a alma e canta. Eu quero andar como tu andas, quero falar o que tu falas, quero exalar o teu perfume, Senhor. Gera o teu caráter em mim. Oh, eu quero andar como tu andas, quero falar o que tu falas, quero exalar o teu perfume, Senhor. Gera o teu caráter em mim. Gera o teu caráter em mim. Como o povo cego
Como povo santo, nós não queremos nos parecer com o mundo, não. Nos ensina a te amar. Queremos sempre te ouvir, Senhor. Queremos ser parecidos. Carregue isso contigo. Imagina você ter que seguir olha, veja o que Deus fez com Manassés. De tudo que ele fez, de tudo que ele aprontou. Foi o rei que mais tempo reinou sobre Israel. 55 anos. Sacrificou os seus próprios filhos a Moloque, fazendo toda a nação fazer o mesmo. Centenas de milhares de crianças foram queimadas devido ao pecado de Manassés. Só que Deus também, quando trouxe a Babilônia, Deus disse: devido ao pecado de Manassés. Quer dizer, o grito das crianças que foram mortas, que foram queimadas aos ídolos, a Moloque, Deus trouxe a justiça sobre a terra. O que estão fazendo com as crianças na terra? Você vê a revista Forbes, não sei o que, os homens mais bilionários do mundo. Dinheiro, a ganância do mundo por dinheiro, 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 bilhões, trilhões. Gastam-se trilhões de dólares só em armamento, as nações, enquanto tem crianças morrendo de fome. Pensa que Deus não está vendo isso, não? Aí você lê o livro de Apocalipse e diz: Deus é ruim, Deus é mau. Não, Deus é mau não. Porque Deus falou para Abraão: vocês vão ficar numa terra, no Egito, 400 anos depois, porque o pecado dos cananeus ainda não completou-se. Então Deus tem um tempo para tudo. Quando Deus trouxe Israel, os tirou da terra do Egito e levou, como Deus usou Israel como castigo para a terra de Canaã, aí as pessoas de hoje em dia dizem assim: eu não creio nesse Deus ruim, nesse Deus mau, que deu a terra para um povo, mandando matar todo mundo da terra de Canaã. Só que eles não olham o outro lado. Aquele povo, há mais de 400, 500 anos, sacrificavam seus filhos a Moloque. Deus trouxe justiça. Fala comigo: o meu Deus executa a justiça. E Deus vai trazer a justiça sobre essa terra. Essa terra não vai escapar da justiça de Deus. Sofonias 3:8, a gente vai orar. Sofonias 3:8 diz assim: esperai-me, pois a mim, diz o Senhor. Eu estou na versão A, pode colocar na versão A. Em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Está na Bíblia. 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Sofonias 3:8 chama-se o vale de Josafá, o vale da decisão. As nações decidiram a ficar do lado da besta, e Deus também decidiu trazer o juízo sobre eles. É esse dia aqui. Por isso que o tema dessa mensagem é: não despreze as profecias, a palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, aqui está o teu povo, os teus filhos, e os que ouvem pela rádio, os que assistem pelo canal do YouTube, Comunidade Cristã Logos. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor trouxe essa palavra aos nossos corações nessa noite, e que elas fiquem queimando dentro de nós. Não queremos estar como, infelizmente, lá no passado aquele povo ficou, o teu povo. Somos o teu povo hoje.
E o Senhor está falando conosco, para a gente não se tornar também complacente, displicente, e flertar com o pecado. Pai, em nome de Jesus Cristo, gera o teu caráter em nós, arranque de nós toda incredulidade, todas as coisas desprezíveis, quebranta os nossos corações, Pai, repreenda todo o pecado, tudo aquilo que Satanás tenta setar as nossas mentes, em nome de Jesus, meu Deus, liberta o teu povo, liberta os teus filhos, enche-os com o teu poder, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós declaramos a libertação, pessoas sejam libertas, transformadas, sejam tomadas, sejam cheias do teu poder, quantos têm sede e fome de Deus, da palavra do Senhor. Toma posse da palavra, leia Sofonias 10 vezes ainda esse ano, só 3 capítulos, quanto mais você lê, mais se torna parte de você. Quanto mais você medita na palavra, quanto mais você ora, mais impregnado de Jesus você fica enjesuizado. Como diz o pastor Ismar Araújo, jesuizado, em nome de Jesus. Senhor, aqueles chegaram aqui enfermos, doentes, sejam curados em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo doenças, enfermidades, doenças infecciosas, inflamatórias, bem no nome de Jesus, Pai. Pessoas que estão lutando contra a diabetes, Senhor, restaura esse pâncreas, para que possa trabalhar, gerar insulina natural, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos a cura, bem no nome de Jesus, Senhor, nós declaramos restauração de famílias, a restauração de casamentos, a restauração da fé, da unidade, do amor, do perdão, da vida com Deus. Todo mal seja repreendido, toda ação de Satanás seja repreendido, queimado, destruído, toda manifestação, todo ataque de bruxas, todo ataque maligno e diabólico vindo da parte dos demônios, sejam anulados, repreendidos na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda obra de bruxaria seja queimada e destruída na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Todo encantamento de demônios, de Satanás, seja quebrado e destruído na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Toda influência satânica, toda influência demoníaca seja repreendida em nome de Jesus. Salvação, libertação, pessoas sejam libertas dos vícios, sejam libertas do pecado, sejam libertas do mundo em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê entendimento, maturidade, conhecimento da Tua palavra. Senhor, nós não estamos em busca de uma nova revelação, nós queremos entender o que o Senhor já nos revelou pela palavra, pelas profecias, em nome de Jesus, Pai. Salva a nossa cidade, salva, Senhor, o Ceará, o Brasil, as nações, perdoa os pecados da nossa nação, perdoa os pecados da nossa cidade, perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos o teu perdão. Você toma a decisão nessa noite de entregar a tua vida para Jesus, aceitar a Jesus. Você está aqui ou está ouvindo pela rádio, levanta a tua mão direita assim, faz assim, levanta a tua mão direita, fala: eu quero me reconciliar com meu Deus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Faça oração comigo dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados que eu tenho cometido. Fala para Ele: me perdoa, meu Senhor, porque nessa noite, Senhor, eu confesso o Teu nome como meu Senhor e Salvador da minha vida. Fala para Ele: Senhor Jesus, faça de mim e da minha família, da minha casa, a Tua vontade, em nome de Jesus. Irmãos, domingo, dia 13, aqui, às 9 horas da manhã, vai ter o batismo, a partir das 9 da manhã. Se você chegar depois, a gente ainda te batiza, se estiver no trabalho. Nós queremos batizar você, dia 13,
13, domingo agora, a partir das 9 da manhã, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor derrama toda a graça sobre a tua vida, sobre a tua família. Senhor, leva-nos para casa na tua paz, guarda as nossas vidas, guarda a nossa casa, a nossa família. Senhor, repreenda toda a retaliação do maligno, toda a retaliação dos demônios, em nome de Jesus. Acampa os teus anjos ao nosso redor, Pai, e que todo mal seja repreendido, todo mal seja anulado, que as portas, os caminhos sejam abertos para a tua glória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita, salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre, sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que crê, declare com os anjos, dizendo: amém. Deus os abençoe. Tá na Logos. Jesus te ama.